Se você ouviu o meu podcast introdutório dessas nossas aulas, eu eu tentei colocar já uma pergunta: como é que esse calor, a energia térmica, pode ser transferida, ela pode ser propagada? Nós temos três principais modos de propagação de energia térmica. Um é a condução, a outra é a convecção e a outra é a radiação. São os três pontos principais, né? Quando você pega, por exemplo, uma fogueira de acampamento, você tem radiação, que basicamente é a transferência de energia térmica via ondas eletromagnéticas. Pode-se sempre transferir, sentir, na verdade, o calor radiando, né, se propagando de uma fogueira quando se senta perto dessa fogueira. O outro mecanismo que eu coloquei aqui é a convecção. É o movimento físico de uma substância, como a água, o ar, do contato térmico com o sistema, né, ao contato térmico com outro sistema, né. A substância em movimento ela vai carregar a energia interna. Tá? E a gente pode ver essa energia térmica fluindo, subindo em forma de chamas e ar quente acima da fogueira, né? da chama da fogueira. E o processo que a gente vai estudar e vai se dedicar agora, que é o processo de condução. E o processo de condução envolve a transferência da energia térmica dentro de um objeto, né? E se a gente pensar, por exemplo, a transferência da energia térmica em um atiçador cuja ponta está muito quente, ou a transferência de calor entre dois ou mais objetos que estão em contato. Então o calor ele vai ser conduzido através de uma substância pela vibração dos átomos, das moléculas, pelo movimento de elétrons. Por exemplo, se a gente pensar a água, o alimento nas panelas sobre a fogueira vão ser aquecidos sob condução, se eu tiver colocado lá as panelas ou algum alimento lá dentro, né? Então, é muito importante que a gente entenda a condução da seguinte forma. Vamos pensar aqui, né, numa barra metálica, né? Vamos pensar aqui numa barrinha metálica bonitinha. Aqui vou tentar desenhar essa barra metálica. Aqui, ó, uma barra metálica. Opa, essa barra metálica não ficou boa. Essa barra metálica aqui. Então imagina que essa barra metálica está em contato físico com um reservatório térmico a uma temperatura mais quente. Então vamos colocar aqui um reservatório térmico com uma temperatura mais quente e um reservatório térmico com uma temperatura mais fria, tá? E vamos imaginar exatamente, vamos escrever isso aqui. Então aqui a nossa barra, né, a nossa barra. Aqui o reservatório. E esse reservatório com uma temperatura mais quente, vamos colocar TH, hot, e o outro reservatório. E os reservatórios têm que ser encarados aqui como sendo a vizinhança, o ambiente, ser muito maiores que o próprio sistema, que é a barra, tá? Que é a parte, esse outro reservatório com uma temperatura mais baixa. A gente sabe que o calor vai fluir da parte mais quente para a parte mais fria, né? Muito bem. Agora, a energia térmica transferida por unidade de tempo, a gente vai chamar de fluxo térmico. Então, a gente vai chamar de Φ. Φ é o fluxo de calor ou fluxo térmico. Fluxo de calor
o fluxo de energia térmica, que basicamente aqui, como todo fluxo, é a quantidade de energia por tempo que está fluindo aí nessa barra. Mas fluindo onde? Essa barra não é uma barra unidimensional. Essa barra é uma barra que ela vai ter um comprimento L. Então, vamos desenhar a barra aqui. Vamos tentar desenhar a barra aqui. A nossa barra aqui tem um comprimento aqui R, L. Vamos chamar o comprimento L. Mas ela também tem, né, de forma fundamental, então vamos chamar que ela tem um comprimento Lzão, mas ela também tem uma espessura, né, A, tá? Então não é simplesmente uma barra que tem somente unidimensional, ela é uma barra 3D. Então ela tem um comprimento e ela tem um calibre também, né? Ela tem exatamente uma área superficial, uma espessura, por assim dizer. E você deve estar pensando que, claro, essa barra condutora térmica, né, ela é uma barra que cada material vai ter uma característica, né? Ou seja, nós precisamos, ao tentar estudar o fluxo de calor por essa barra, nós precisamos levar em conta qual é o tipo de barra. Fazer essa pergunta, qual é o tipo de barra, né? E é uma barra de cobre, é uma barra de alumínio, é uma barra de concreto. Ora, que tipo de barra é essa barra? Então, vamos pensar. O tipo de barra vai estar associado a uma grandeza interessantíssima aqui, né? Que é o que a gente chama de K, e a gente vai chamar de condutividade térmica. Basicamente, materiais condutores têm condutividades térmicas elevadas. Materiais isolantes têm condutividade térmica baixa, né? Então, vamos lá. A gente sabe que esse fluxo de calor, esse fluxo, que pode ser escrito como a quantidade de calor que passa num certo intervalo de tempo, né? Tudo bem? Então, como eu tinha definido aqui, a energia por tempo, a quantidade de calor que está atravessando a barra num certo intervalo de tempo, e vamos considerar essa barra homogênea suficiente para que o fluxo de calor que está passando em areazinhas, em setores dessa barra, seja sempre o mesmo, tá? Então, nessa área, o fluxo de calor sempre vai ser o mesmo que nessa área, vamos dizer, A1, vai ser o mesmo que está passando nessa área 2, que vai ser o mesmo que na área 3, que é um fluxo também dado como sendo o que a gente chama de um fluxo, se eu acabei de falar de um fluxo estacionário, aqui no caso. Tá? Então, esse fluxo, claro que ele vai depender, ele depende na natureza da barra, tá? Da condutividade térmica da barra, tá? Muito bem, ele vai depender também, tá, da área. Quanto maior a área, maior o fluxo que você vai ter aí, tá? Muito bem. O que mais? Ele vai depender da diferença de temperatura do reservatório quente com o reservatório frio. E vai depender aqui, né, do tamanho
da barra, certo? Então, ele depende de todos esses parâmetros nessa lei aqui que a gente chama de lei de condutividade térmica, tá? Ou simplesmente a lei de condução, ou também chamada que a gente chama de lei de Fourier aí de condutividade térmica. Então, essa lei é uma lei bastante importante, então vamos estudar a unidade disso daqui, desse K. O K tem unidade aí no Sistema Internacional de Joule por segundo, né, que é a unidade de Φ, tá? E tem unidade aqui de metro quadrado, que é a área, vezes metro, tá? Por Kelvin, certo? Ou simplesmente Joule segundo metro Kelvin. Você também pode se referir Joule por segundo como Watt por metro Kelvin, certo? Esse é o coeficiente de condutividade térmica. Só para você ter noção, o cobre, bom condutor térmico, tem 1K do cobre é de cerca de 386 watts por metro por Kelvin, tá? Se você coloca a condutividade térmica de uma madeira típica, ele é da ordem de 0,16, ó, isolante, né, metro Kelvin, certo? Agora, eu te faço a seguinte pergunta para você pensar. Por que o fluxo térmico ele é proporcional à área ou simplesmente à espessura do material, né? A área superficial do material aí para onde está passando, né? O fluxo de calor está passando aqui desse jeito, aqui em verde, como você está vendo aqui, é como o calor está passando. E por que ele é inversamente proporcional aí ao comprimento da barra? Tenta dar uma pensada nisso. Eu acho que vale a pena tentar entender de forma mais profunda essa expressão. Certo? Grande abraço para vocês.